Queridos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo nós traremos a lição 8, o resumo dela, que tem como título Transgênero, que transrealidade é essa? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Utilize também os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E se você é professor da escola dominical, nós deixamos o quadro disponível, o nosso resumo, para ser utilizado nas escolas dominicais no nosso Brasil, nas igrejas. Se você assim o desejar, no seu espaço que você tem disponível, você também pode utilizar os nossos esquemas e adaptá-lo conforme a sua realidade. Que Deus possa o abençoar o nome de Jesus. O textuário diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Verdade prática: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e os versículos 18 ao 25, nós não iremos ler, mas iremos aqui fazer menção do texto. A palavra-chave é transgênero. Nesta lição nós temos 3 objetivos específicos, quais sejam: explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Segundo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E o terceiro, elencar os efeitos da ideologia transgênera. Nós iremos aqui ver nesta lição os efeitos dos movimentos marxistas dentro deste tema e reafirmar biblicamente que Deus ele criou os sexos biologicamente falando no homem e na mulher desde o princípio. E os movimentos que tentam assim desconstruir esta visão bíblica tentam também desconstruir os valores de nossa sociedade. Assim nós iremos ver e pontuar as características, por exemplo, do fenômeno ou deste fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênera. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do vídeo. Primeiro ponto, compreendendo o pensamento da transgeneridade. O número 1, identidade de gênero. O gênero identifica o sexo biológico. Conforme o nosso comentarista, sexo masculino e feminino. Biblicamente, os sexos foram criados pelo Senhor logo no início, quando o homem foi criado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nos diz a palavra de Deus, que o Senhor Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Note, macho e fêmea, sexos biológicos. O gênero humano, homem e mulher. A partir da década de 1970, o movimento feminista, usando a linguagem das ciências sociais, começou a enfatizar que o comportamento social de uma pessoa é estabelecido pela cultura e não pelos papéis distinguidos pelo sexo. A pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo de nascimento. Alegam, por exemplo, que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis impostos pela sociedade. O número 2, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gênero, cisgênero é uma pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo biológico, o sexo de nascimento. E transgênero, uma pessoa cujo gênero não se identifica com o sexo biológico ou está em oposição ao sexo de nascimento. O número 3, transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida com o gênero a qual ela se identifica. A saber, existem algumas definições: heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual e não binário. Conforme o nosso comentarista, uma pessoa heterossexual é atraído pelo gênero oposto, homossexual pelo mesmo gênero, bissexual por ambos os gêneros, assexual, inexiste atração por gênero, pansexual não depende do gênero para sentir atração, e não binário, que não se encaixam em nenhum gênero. O segundo ponto, reafirmando a visão bíblica do gênero. O número 1, a constituição biológica. Segundo a Bíblia nos ensina,
e a nossa declaração de fé. O ser humano ele foi criado do pó da terra e foi constituído por Deus, o seu corpo físico e as suas partes imateriais. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz a palavra do Senhor: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Note, o Senhor formou o homem do pó da terra, sua parte física, o seu corpo, que é o invólucro da parte imaterial. Diz o texto: E soprou em seus narizes o fôlego da vida, o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Desta forma, as duas constituições, o físico e o imaterial por mais outras duas, nós afirmamos que o homem é feito de três partes, uma física e duas imateriais. Na primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 5, versículo 23, nos ensina a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o gênero do corpo é definido pelo sexo biológico a partir do nascimento, homem e mulher. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nos diz a palavra do Senhor que o Senhor Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Note, macho e fêmea, o sexo biológico. Do gênero humano, homem e mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz a palavra do Senhor: Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Note, homem e mulher. Quando Deus criou, instituiu o casamento nos sexos biológicos, macho e fêmea, no gênero humano, homem e mulher. Assim nos diz a palavra do Senhor que foi o Senhor que instituiu a família a partir do primeiro casal, da união do homem e da mulher, na união sexual de ambos. O número 2, a constituição moral. O homem foi criado à imagem de Deus, e essa imagem não é física, porque Deus é espírito, conforme Jesus ensinou a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 24. A imagem moral que Deus colocou no homem, o colocou e o fez um homem consciente e um ser livre para fazer suas escolhas. Mas o pecado deformou essa moralidade colocada por Deus no ser humano à sua imagem. E é preciso sabermos que Deus ele quer renovar o ser humano. O comentarista ele pontua dizendo o seguinte: no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, o apóstolo São Paulo nos ensina dizendo que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Note, o trato passado aqui, o apóstolo se refere à conduta anterior do velho homem, que devemos nos despojar e nos revestir a partir de uma mente renovada. No nosso sentido, nos revestimos do novo homem, que Deus transforma conforme a sua imagem, conforme a originalidade do homem que foi criado, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Dessa forma, as práticas sexuais ilícitas são proibidas de acordo com a Bíblia. A imoralidade sexual, ela afronta o próprio corpo que foi feito por Deus e é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, nos ensina a palavra de Deus através do apóstolo São Paulo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Note, quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E ele enfatiza: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O número 3, a constituição da sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual do casal, do homem e da mulher, do macho e da fêmea. Em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6, o Senhor Jesus responde
aos fariseus acerca do divórcio, dizendo: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne? Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Note que na constituição biológica do ser humano, o seu sexo biológico, macho e fêmea, está a relação sexual dentro do casamento. E um dos propósitos que Deus fez para o casamento foi a satisfação mútua do homem com sua mulher, da mulher com seu marido. No casamento existem alguns aspectos pontuados aqui no texto de Mateus, dito pelo Senhor Jesus para os religiosos de sua época. E nós separamos aqui em Mateus 19, versículo 4 ao 6. Dentre os aspectos do casamento, existem alguns pontos que nós poderíamos destacar. O casamento é, então, uma instituição divina, conforme o versículo 6, citado anteriormente, nos diz que o Senhor Deus ajunta e o homem é quem separa. Portanto, o que Deus ajuntou, note, Deus ajunta. O casamento é uma instituição divina, o divórcio é algo humano. Deus é quem ajunta. O casamento ele é monogâmico, criado originalmente por Deus de um homem e sua mulher. No verso 5, ainda, nos diz a palavra do Senhor: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Ele é heterossexual. No versículo 4, o Senhor Jesus disse que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, sexos biológicos, heterossexual e indissolúvel. Verso 6 e verso 8 ainda. Verso 6 nos diz a palavra do Senhor: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Note, Deus ajuntou. Foi Deus quem instituiu o casamento. Verso 8 nos diz a palavra do Senhor que Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Note, Deus ajunta, o homem separa. E Deus, ele aqui, através do Senhor Jesus, mostrando na palavra que permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração. Por conta do pecado humano, veio o divórcio. Mas, no princípio, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja indissolúvel. Portanto, querido, os aspectos do casamento é uma instituição divina, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Outros propósitos para o casamento, segundo nos ensina o Senhor Jesus em Mateus 19, é que, além da satisfação sexual, existe o propósito da dualidade, dois diferentes, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, conforme os versículos 4 e 5. Macho e fêmea, no versículo 4. Homem e mulher, no versículo 5. A complementaridade, os dois diferentes que se complementam, conforme o versículo 5. E a procriação, é propósito de Deus que o homem e sua mulher tenham prole, ou seja, tenham filhos, gerem filhos. Foi a ordem que o Senhor Deus deu para o casal lá no Jardim do Éden, em Gênesis 1 e 28. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O salmista, no Salmo 127, versículo 3, nos diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Portanto, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, a moral e a sexualidade. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, efeitos da ideologia transgênero. O número 1, depreciação da heterossexualidade. Como vimos anteriormente, o modelo bíblico das escrituras para a sexualidade é heterossexual. Os ativistas deste movimento tentam desconstruir a sexualidade bíblica. A partir da década de 1990, nos diz o comentarista, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação que traz uma crítica à distinção biológica do ser humano. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, nos ensina o apóstolo São Paulo que as más conversações
corrompem os bons costumes. Desta forma, nós poderíamos aplicar também o que o apóstolo São Paulo ensinou à igreja de Corinto, que os bons costumes da sociedade é corrompido pelas más conversações, conforme ele ensinou àquela igreja. Os costumes da sociedade ocidental, da qual nós fazemos parte, é fundamentado na moral judaico-cristã, é um dos pilares de nossa sociedade. O número 2, construção de narrativas. Os militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Note, a subjetividade de alguém não anula a realidade. O fato de alguém sentir-se algo não anula a realidade que se impõe sobre as suas ideias, sobre o seu pensamento. Desta forma, os ativistas transmitem a ideia de que, se uma pessoa se sente diferente do sexo biológico, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado, trazendo assim um conflito entre mente e corpo. O nosso comentarista, ele pontua da seguinte forma: então, para adequar a insatisfação do corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirúrgica de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. O comentarista ainda faz uma afirmação e divulga alguns dados da Associação de Pediatria, ou melhor, da Associação de Pediatras Americanos em 2017. Abro aspas aqui para a citação. Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E a ideia de que pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência religiosa, fecho aspas, nos diz o comentarista. O número 3, linguagem neutra. Os ativistas desse movimento requerem a introdução da linguagem neutra com o objetivo de identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. O comentarista nos pontua dizendo que os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista e afirma, contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Mas algumas coisas ele pontua aqui, como a substituição das vogais A e O, na pretensão de neutralizar o gênero, entre outros pontos mais. Nós trouxemos aqui um subsídio do Manifesto de 1848 para melhorarmos a nossa compreensão. Como a discussão aqui também traz essas ideias dos marxistas, Marx ele previa no manifesto um dos objetivos que era abolir a pátria. O termo pátria aqui traz na sua raiz o termo patriarca, vem do termo patriarca, ou seja, uma pessoa que se identifica com um núcleo familiar que é liderado, chefiado pelo pai de família. Ampliando essa ideia, isso traz um sentimento de identificação do lugar de origem que uma pessoa se sente. A pátria traz algumas características para a nossa compreensão. Nós trouxemos aqui duas características que identificam a pátria: a religião e a língua. Se este movimento ele quer abolir a língua introduzindo uma linguagem neutra, é porque Marx também dizia no seu manifesto que os proletários não têm pátria, eram apátridas, ou seja, não pertenciam a um lugar, tentando tirar o sentimento de origem da pessoa ao lugar que nasceu. E uma forma de fazer isso é abolir a religião, que era também um dos seus propósitos, dos seus objetivos, abolir a religião e abolir a língua. Apesar de não ter no manifesto explicitamente o idioma do lugar de origem, abolindo a língua aqui também faz parte de cumprir este propósito de abolir a pátria. Nós deixamos aqui na descrição do nosso vídeo um esboço de estudo e um artigo. Nos vídeos anteriores também
leia para melhorar a sua compreensão sobre este assunto. Note que tudo isso faz parte deste movimento e a introdução da linguagem neutra também se insere neste propósito marxista de abolir a pátria. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a nossa discussão aqui se insere no campo das ideias, fundamentada na ciência e na palavra de Deus. Nós devemos respeito às pessoas e discordamos ou concordamos de ideias. Nosso estudo aqui fundamenta nas nossas crenças que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa declaração de fé nos diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e o casal, dentro do casamento, a sua sexualidade, a sua satisfação está inserido. Que Deus possa o abençoar e que possamos saber que só o Senhor é Deus, que sua palavra fundamenta as nossas esperanças. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.